Em Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz que Abraão estava em uma cidade por nome Harã. Mas Harã não era o propósito de Deus, não era o destino que Deus tinha para Abraão. Mas alguma coisa aconteceu que fez Abraão voltar ao destino, voltar a caminho de Canaã. O que aconteceu em Harã? Deus matou o pai de Abraão? Você está interessado em desvendar esse grande mistério, a história de Abraão, de um jeito que ninguém te conta? Então fique aqui comigo nesse vídeo. Pessoal, bem-vindos, Wagner Lisboa aqui para mais um vídeo. Antes de nós desvendarmos esse grande mistério, eu quero aqui dar uma base bíblica para aquilo que vou falar e depois no final do vídeo você vai dar a sua opinião, porque a sua opinião vai ser muito importante para nós aqui, tá certo? Se você observar o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 4, você vai descobrir que está escrito assim: E disse o sumo sacerdote, porventura é isto assim? E ele disse, homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe, sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te até a terra que eu vou te mostrar. Olha o versículo 4. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora, que é Canaã. E antes de eu falar aqui sobre esse assunto tão cheio de mistérios, a história de Abraão de um jeito que ninguém te conta, eu preciso te fazer um pedido muito especial. Não saia desse vídeo antes dele terminar. Por quê? Porque tem muita gente que nessa correria do dia a dia clica no vídeo e já sai, não assiste tudo. O que acontece? Você acaba perdendo a oportunidade de aprimorar o seu conhecimento. Você vai perder um conteúdo de muito valor que pode ter certeza que eu preparei com muito carinho para abençoar a sua vida espiritual e trazer aqui de fato coisas que não é qualquer pessoa que traz aqui no canal para abençoar a sua vida, coisas que você não vai aprender em qualquer lugar, tá bom? Então, só quem vai ficar aí comigo, deixa aí um like para eu saber que você tá aqui comigo no vídeo e você tá interessado em aprender e aprimorar o seu conhecimento. Então, sem enrolação, vamos lá. Abraão não estava em Ur dos Caldeus no Gênesis capítulo 12. A gente está acostumado a ler Gênesis capítulo 12 e até pregar e ensinar dizendo assim, olha, em Gênesis capítulo 12, Deus chamou Abraão, ele estava em Ur dos Caldeus, estava na grande Mesopotâmia. A gente tem esse costume, já se tornou um hábito a gente falar que Abraão estava em Ur dos Caldeus no relato de Gênesis capítulo 12. Mas quando você lê o versículo 4 de Gênesis, você pode conferir na sua Bíblia, Abraão estava em Harã. O que acontece é que em Gênesis, apenas nos primeiros 3 versículos, que é o versículo 1, 2 e 3, a Bíblia está explicando como foi que Deus chamou Abraão. Está ali toda a explicação. Mas aí quando você entra no versículo 4, você descobre, você vê que Abraão aqui, Gênesis capítulo 12, já estava no meio do caminho, estava em uma cidade por nome Harã. E para quem não sabe, Harã era uma cidade em pleno desenvolvimento, ou seja, era um lugar de muitas oportunidades. Havia muita prosperidade em Harã. Tudo que eles faziam em Harã prosperava, dava certo, porque era uma região de muito desenvolvimento, era um lugar que estava em um crescimento absurdo. Então, Abraão parou em Harã, por quê? Quem acompanhou o primeiro episódio sabe que quando Deus chama Abraão, e quando ele estava ainda na grande Mesopotâmia, que é Ur dos Caldeus era terra frutífera, era terra boa, era terra fértil, mas Deus queria levar Abraão para Canaã. E Canaã não era uma terra que manava leite e mel nos tempos de Abraão. Canaã era um deserto onde muitas pessoas estavam passando fome. Você confere isso em Gênesis capítulo 12, versículo 10. Então o que acontece que em Gênesis 12 Abraão estava em Harã? Simplesmente ele no meio do caminho percebeu que estava indo para um lugar deserto, um lugar que tinha gente morrendo de fome. A fome e a miséria estavam assolando as pessoas para o destino que Abraão estava indo. Por isso, ele vê a oportunidade de parar em Harã. Um detalhe que às vezes a gente deixa passar batido, a gente não percebe que quando Deus chamou Abraão, ele disse assim, ó, sai do meio da sua parentela. Só que em Harã você vê na história, como lemos em Atos capítulo 7, que Abraão ainda estava com seu pai. Eu fiz uma pesquisa sobre a história de Abraão e na história você descobre que
o próprio pai de Abraão estava nos ouvidos de Abraão o tempo todo, influenciando Abraão não ir para Canaã, porque o pai de Abraão sabia da fome e da miséria. Então, em todo tempo, todos os lugares que eles paravam, e Abraão indo ao destino que Deus tinha para ele, seguindo o propósito que Deus tinha para ele, o pai de Abraão sempre estava influenciando para que Abraão não fosse para Canaã, para que Abraão não cumprisse o propósito e para que Abraão não seguisse esse destino que Deus tinha para ele. Por quê? Porque eles temiam a fome e eles temiam a miséria, como relata Gênesis capítulo 12, versículo 10. Mas como disse a princípio do vídeo, algo aconteceu na cidade de Harã e Abraão voltou ao propósito. Abraão voltou ao destino que Deus tinha para ele. E quando a gente lê em Atos dos Apóstolos, você vê o sacerdote contando a história que o pai de Abraão morreu em Harã. Então a gente fica aqui com uma pergunta, com uma dúvida, um grande mistério. Quem é que tem o poder da vida e quem é que tem todo o controle em suas mãos? Se alguém morre, quem é que permitiu? Não precisa nem pensar muito para responder isso, certo? Então quando a gente lê na história que o pai de Abraão morreu em Harã e só depois disso Abraão voltou ao destino, voltou ao propósito, a gente entende que Deus aqui, ele agiu nessa história. Deus interviu. Quando Deus viu que Abraão não estava mais no propósito, quando Deus viu que Abraão não estava mais no destino que Deus tinha para ele, Deus desce em Harã. Por quê? Porque Harã era a terra da oportunidade, era a terra do desenvolvimento. Abraão ouviu o conselho do seu pai, foi influenciado pelo seu pai para que não seguisse mais o destino para Canaã, para que não caminhasse mais no propósito, que era ir para Canaã, o deserto da época de Abraão. Então agora Deus vai intervir. Eu acho muito interessante isso porque todos nós fomos chamados para um propósito. Todos nós temos um destino para onde devemos ir. E essa série tem falado muito ao meu coração, por isso decidi trazer isso aqui para vocês. Inclusive, você que ama esse tipo de conteúdo que eu trago aqui no canal com muito carinho para vocês e ainda não é inscrito no canal, olha, por favor, né? Se inscreva no canal, porque senão você perde os outros conteúdos. Tá saindo conteúdo aqui toda semana, inclusive tem semana que eu tento trazer 2 ou 3 vídeos que são abençoadores, que tem aprimorado a vida espiritual de muitas pessoas. Então, confere aí para ver se você está inscrito no canal, clica aí. Não paga nada por isso, é gratuito, se inscreva e tem um detalhe muito importante, tem um sininho que você precisa ativar para você ser notificado quando sai um novo conteúdo, tá certo? Então, gente, todos nós temos um propósito, todos nós temos um destino. E nessa história aqui, eu fico até um pouco preocupado. Por quê? Porque tem 2 pontos muito importantes aqui, muito sério a gente falar sobre isso. Primeiro ponto, será que eu não estou atrapalhando o propósito de ninguém? Será que eu não estou influenciando ninguém a sair do propósito? Porque a Bíblia diz que Deus desceu em Harã. E aí você vê na história que depois que o pai de Abraão faleceu, é que Abraão voltou ao propósito. Porque enquanto ele estava em Harã, ele estava influenciado pelo pai a não ir mais para Canaã. Cuidado ao influenciar alguém a sair do propósito. Porque às vezes o propósito de Deus ele é um pouco que incompreensível. O propósito de Deus às vezes não dá para entender, não dá para explicar, porque enquanto Abraão está seguindo ao propósito de Deus, está no destino de Deus, quem está de fora do propósito não entende. Está dizendo, Abraão vai morrer de fome, Abraão vai passar necessidade, Abraão vai morrer se ele permanecer nesse propósito. Não é assim que acontece? Às vezes a gente vê pessoas indo para um caminho que para nós parece que é um caminho errado. Mas será que essa pessoa não está no propósito de Deus? Será que aquilo que está passando não é o propósito de Deus? Então, cuidado ao influenciar as pessoas a não permanecerem no propósito e no destino que Deus tem para essas pessoas. Segundo ponto muito importante, as pessoas que interferem na sua vida, as pessoas que entram na sua vida para questionar o propósito de Deus, para questionar o destino que Deus tem para a sua vida, por causa das suas provações, por causa do deserto que você está enfrentando, por causa das tribulações que você começou a enfrentar, algumas pessoas vão se aproximar e vão tentar influenciar você a sair, a desistir do propósito de Deus. Então Deus, ele é capaz de qualquer coisa. Deus, ele é capaz de qualquer coisa para manter aqueles que ele chamou no seu propósito e no seu destino. Não saia do vídeo ainda porque, olha, tem um negócio muito interessante aqui para você pensar comigo e eu preciso muito da sua opinião, porque eu fiquei
com um ponto de interrogação aqui na minha cabeça. Se Deus chamou Abraão para sair da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, para ir para Canaã, como você viu no primeiro episódio, mas como Canaã era deserto e o pai de Abraão influencia Abraão não ir mais para Canaã e o influencia a ficar em Harã, que era terra de oportunidade e desenvolvimento, e assim Abraão sai do destino, sai do seu propósito, aí a Bíblia diz que o pai de Abraão falece e morre em Harã. E só depois disso Abraão volta ao destino, volta ao propósito, como diz o sacerdote, como está relatado em Atos 7. Quem matou o pai de Abraão? Na sua opinião, foi Deus? Outra coisa que eu gostaria de perguntar para você. Você está esperando o quê? Qual tragédia você está esperando acontecer? Qual acontecimento ruim e triste você está esperando acontecer para você voltar ao destino de Deus? Para você voltar ao propósito, ao querer de Deus, ao caminho de Canaã? Essa história nos faz pensar muito e eu já quero agradecer você que ficou comigo até aqui nesse vídeo. Lembrando que se você ainda não faz parte do nosso grupo lá no Telegram, o link também está aqui na descrição do vídeo. E fique atento porque vai sair o terceiro episódio e a gente vai concluir essa série sobre Abraão, a história que ninguém te conta. Você gostou do vídeo? Será que esse vídeo merece um like? Será que merece aí você se inscrever no canal? Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe e não se esqueça, não saia do propósito, continue no destino, continue no propósito de Deus que Ele tem para a sua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.